E aí, tudo bem com vocês? O meu desejo é que vocês estejam bem. Estamos começando mais uma aula de matemática aqui na quarta etapa. E o nosso conteúdo de hoje, nós vamos dar continuidade às frações, tá certo? Então, convido vocês a pegar o livro de vocês na página 124, tá certo? Vamos lá? Vamos falar um pouquinho de quê? Nós vamos falar de frações equivalentes. Professora Denise, o que são frações equivalentes? Frações equivalentes são frações que representam a mesma quantidade de um todo. Às vezes ela é escrita de maneira diferente, mas ela significa a mesma coisa. Eu estou mostrando para vocês aí 3 desenhos, né? No primeiro desenho, o desenho está dividido em 2 partes, né? Está pintada de azul apenas uma parte. Eu tenho a metade do desenho, eu tenho um meio. No segundo desenho, o meu inteiro está dividido em 4 partes, certo? E está pintado de azul 2 partes. Eu tenho o quê? 2 quartos. Mas eu também tenho a metade do inteiro. Embora um meio eu esteja escrevendo de maneira diferente de 2 quartos, ele significa a mesma coisa. E no último desenho, eu tenho um inteiro dividido em 16 partes e pintado de azul 8 partes. Eu também estou representando a metade de um inteiro. Embora de maneira diferente, mas um meio, 2 quartos e 8 16avos significam a mesma parte do inteiro, ou seja, significa a metade do inteiro. Quando as frações representam a mesma parte de um todo, elas são frações equivalentes, tá certo? E isso, se você quiser reforçar mais um pouquinho, você pega o livro na página 124 e vocês vão observar outros exemplos de frações equivalentes. Com certeza também o professor de sala deverá colocar alguns outros exemplos para vocês, tá bom? E como é que a gente consegue encontrar frações equivalentes? Então, quando multiplicamos ou dividimos o numerador e denominador de uma fração por um mesmo número, encontramos frações equivalentes. Então, se por acaso eu colocasse para vocês um meio, como é que eu ia encontrar frações equivalentes a um meio? Eu ia multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, quando eu multiplico 1 por 2, dá 2. Quando eu multiplico 2 por 2, dá 4. Então, 2 quartos é equivalente a um meio. Se eu multiplicar novamente por 2, então 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Encontro outra fração equivalente. Então, um meio, 2 exemplos que eu posso dar de frações equivalentes a um meio é 2 quartos e 4 oitavos. E como eu encontro frações equivalentes através da divisão? Dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número. Quando eu divido 4 oitavos por 2, eu encontro 2 quartos. Então, eu posso dizer também que 4 oitavos é a mesma coisa de 2 quartos. Ou eu posso dizer que 4 oitavos é equivalente a 2 quartos, tá certo? Então, você encontra frações equivalentes ou multiplicando ou dividindo, tá certo? Hoje também nós vamos estudar um pouquinho, vou só colocar aqui a canetinha pra gente, certo? Hoje também nós vamos estudar um conteúdo bem importante, certo? E que a gente precisa ter atenção. Simplificação de fração. Com certeza vocês já escutaram essa palavra. Vamos simplificar? Vamos simplificar as coisas? Então é tornar ela mais simples, tornar ela menor. Então, simplificar uma fração consiste em dividir o numerador e o denominador por um número natural. E quando eu não conseguir mais dividir essa fração, a gente vai chamar ela de fração irredutível, porque eu não consigo mais dividir ela. Eu coloquei um exemplo para vocês, 8 vinteavos. E aí eu dividi por 2, deu 4 décimos.
Mas ainda dá, professora, para dividir por 2. Então, dividir novamente por 2, chegamos a 2/5. Então, 2/5 eu posso dizer que ela é uma fração irredutível. Por quê? Porque eu não consigo mais dividir ela. Você aí de casa pode dizer, mas eu ainda consigo dividir por 2. Sim, você consegue dividir o 2 por 2, mas você não consegue mais dividir o 5 por 2. E para simplificar, você precisa dividir ao mesmo tempo o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, quando você não consegue mais isso, aí nós chegamos à fração irredutível. Relembrando que para simplificar uma fração, eu preciso dividir o numerador e o denominador ao mesmo tempo pelo mesmo número natural. E quando eu não conseguir mais dividir, eu chego à fração irredutível, tá certo? Outro assunto abordado hoje, certo? Só colocar aqui. Outro assunto abordado, né, colocado hoje para vocês é comparação de fração. Como é que eu vou comparar duas frações? Primeiro caso, quando os denominadores são iguais. Quando os denominadores são iguais, basta comparar somente o valor do numerador. Observe a comparação entre as frações abaixo. Olha, eu tenho 1/3 e 2/3. Quando a parte de baixo é igual, a maior fração é a que tiver o maior numerador. Tá vendo? Então, os dois números de cima são iguais, a maior fração é a que tem o maior numerador. E mais um exemplo para vocês. Eu tenho 6 e 6 aqui. Como o 5 é maior, a maior fração é quem tem o maior numerador. Então, na hora da gente comparar a fração, se a parte de baixo for igual, a maior fração é aquela que tem o maior numerador. Muito fácil, não é isso? E nós vamos ver quando os denominadores são diferentes. Eu vou dar uma dica muito fácil para vocês, tá bom? Espera aí. Eu vou dar uma dica bem fácil para vocês quando a gente tem denominadores diferentes. Quando eu tenho denominadores diferentes, basta eu multiplicar em diagonal. Ó. Esse com esse e esse com esse. Então, 7 vezes 7, 49. 9 vezes 6, 54. Então, essa fração aqui, 6/7, é maior do que 7/9. Tá vendo como é fácil? Então, quando os denominadores são diferentes, você apenas multiplica na diagonal e aquele resultado maior é a da maior fração. Lembrando que esse primeiro resultado é da minha primeira fração. Esse segundo resultado é da minha segunda fração. Então, como o resultado maior foi esse aqui, então a maior fração vai ser a segunda. Se o maior resultado fosse o primeiro, certo? Fosse esse aqui, então seria a primeira fração. Tá vendo como é bem fácil comparar as frações quando são com denominadores diferentes? Tá bom? Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Reforce os conteúdos com as atividades do professor de sala e até a próxima.